a morte e o novo, eles andam juntos, lado a lado. Hoje eu finalizei o primeiro grupo da jornada da Vênus. Foi uma jornada muito amorosa, um processo de integração sistêmica para a gente acolher partes nossas, desenvolver recursos. E eu finalizei com uma constelação em grupo. Então, uma das meninas foi sorteada para representar o campo desse coletivo e a gente olhou e foi muito lindo, porque a gente conseguiu trabalhar aspectos da criança, então um processo de raiva, o processo de sentimentos desagradáveis que a gente vai aprendendo a ignorar, já que a gente cresceu vendo as pessoas da nossa volta ignorar isso. A gente não dava conta porque nós éramos crianças e daí a gente cresce e a gente também não dá conta do nosso emocional, porque a gente não aprendeu a fazer aquilo, porque tem coisas que estão doendo ainda e a gente não sabe lidar. Quando a gente fica com raiva, quando a gente faz birra, quando a gente entra em joguinhos, a gente pode ir para um lugar de por que eu tô fazendo isso? Nossa, eu não sou uma boa pessoa, por que eu tô tendo esse tipo de reação? E é justamente conseguir integrar essa parte nossa pequena, que é muito raivosa, que é birrenta, que é braba e que tá tudo bem ser assim. A gente abre espaço para isso. A gente também conseguiu olhar para nossa versão adolescente, que vem desde a infância carregando aquela lealdade com a mãe, aquele campo de não vida para fazer companhia para a mãe na tristeza dela, os nossos processos autodestrutivos e confusos, porque é o período onde a gente deve ir para o mundo, expandir, é masculino, é pai, e a gente está ali emaranhado naquele peso que a gente carrega do nosso feminino, a gente se atrela em lealdades à dor. Nós mulheres, a gente faz isso, né? A gente tem empatia, criaram até a palavra sororidade, né? Nós juntas, em clã, em grupo, a gente tem uma percepção muito grande, então a gente sente muito a dor uma da outra. A gente tá falando tanto do feminicídio agora, né, que tá vindo à tona, que bom que tá vindo à tona para que as pessoas enxerguem o que já acontecia e trazer à luz isso gera uma dor, gera um desconforto. Podia ser eu fazendo aquela trilha, podia ser eu vivenciando aquilo. E a gente entra em conexão e nesse campo das mulheres, então a gente se atrela muito à dor, né? Existem muitos movimentos que surgiram a partir de dores, então a gente precisa sim olhar para essas dores, sim tomar as ações necessárias, mas a gente precisa também acolher tudo que foi e honrar na vida, honrar na alegria, honrar nas coisas boas. Então a gente conseguiu fazer um processo de integrar essas partes e também romper com a mãe, né? Cortar um tanto do cordão umbilical. A gente vai para um lugar de, eu entendo, honrar pai e mãe, a gente deveria sim, ser assim, ser assado. Só que na verdade tu acaba criando um monte de ilusões sobre aquilo que fazem com que tu não vivencie a tua natureza de uma forma fluida. E aí dificulta no processo natural de individuação, onde tu faz o rompimento com a mãe. Então tu ainda não conseguiu ter aqueles sentimentos idealizados que tu criou, que teria depois que começasse uma terapia, depois que fizesse uma constelação, depois que leu um livro ou assistiu a série que explicava aquilo. Então agora eu já entendi. Agora eu já entendi mentalmente, eu vou... Não, é aqui. E aqui, muitas vezes, a gente precisa de espaço, por isso a gente precisa romper com essa mãe. Me olhe com bons olhos quando eu te frustrar, quando eu não suprir as suas expectativas, e suporte as suas escolhas. Elas não têm que agradar a todos, e elas não vão, e muitas vezes elas vão desagradar ao teu próprio sistema familiar, vão desagradar a tua própria família. Quando eu tava morando em Criciúma, em 2022, eu tirei um período para assistir filmes de pessoas que se tornaram santos, né? A igreja persegue, depois... é santo. Aí se torna deles, né? Enfim. E todos, São Francisco, Santa Clara, eles tiveram que romper com o sistema familiar.
o processo de honrar, ele não é permanecer, ele não é ficar junto, ele não é a qualquer custo para virar um programa de margarina. Não, não é nada disso. É a gente compreender e assentir. É um ser humano. Eu compreendo. E eu honro a vida. Daqui pra frente. Agora, minha vida, minha vida, você, sua vida. E aí a gente consegue ressignificar todo esse processo e tá inteiro. Então a gente tem que romper com esse processo simbiótico com a mãe. E é quando a mãe muitas vezes olha para aquela mulher e fala: te vira, vai, filha. Ai, mas é que ela... Desculpa, vai, tá na hora. E daí a gente, meu Deus, é o momento. Então foi esse o processo aonde a gente chegou, né? Do tipo, te vira, filha, vai. E aí ela tá conseguindo olhar para essa vida, né? E para esse masculino com muito mais saúde. Só que para isso a gente precisa do fim, a gente precisa do corte. E como a gente se atrelou à nossa mãe, à morte, a esse vínculo, os fins são desafiadores. Então, como que eu vou provocar esse fim? Como que eu vou fazer esse corte? Eu vou fazer isso, sendo que ela já sentiu tanto, ela já passou tanto. E aí a gente evita, mas a gente precisa fazer esses cortes, né? Sai aqui o nosso cavaleiro de espadas e é quando a gente consegue finalizar, cortar, deixar para trás, que a gente abre espaço para conseguir iniciar uma nova jornada, que é esse arquétipo da carta do louco, que inclusive Kevin está estudando e eu estou estudando junto. A gente está vivenciando esse arquétipo do louco. A gente gravou se tornou um podcast, a gente gravou uma história, uma jornada que a gente foi abrindo com o tarô para estudar, para aprofundar, e a gente teve esse arcano como o início, né? E ele é esse início que transita por tudo, é o início das infinitas possibilidades. Então a gente precisa limpar para surgir. Inclusive, tá sendo tudo assim, muito sincrônico e costurado, porque é justamente isso que a gente tá trabalhando pro Vivencie no dia 28. A gente quer justamente olhar para essas lealdades invisíveis e fazer os cortes necessários para que a gente vá para um ano 1 com a energia renovada, com esse campo muito mais limpo e muito mais aberto. Então, além do processo de cortes, a gente vai ter queimas e transmutações. Eu acho que é uma das melhores formas de iniciar um ano. Eu tô muito feliz que a gente tá fazendo isso. A gente já queria ter feito ano passado e dessa vez surgiu como o nosso trabalho, fazendo Vivencie desse ano em elemento fogo. Então a gente tá bem feliz. Se você sentiu o chamado de olhar para essas questões, de aprofundar esses processos simbióticos, fazer os cortes e se conectar com o teu eu superior, com aquilo de mais elevado em ti, na egrégora de um grupo, eu te espero no dia 28, vai ser muito especial. Então foi essa constelação que a gente finalizou, né? O fim e o início juntos. A gente tá finalizando, mas pronto para ir para uma nova jornada, né? Com mais vida, trazendo o nosso espírito para o corpo. Dentro da Vênus, eu trago vários recursos para que a gente consiga sentir, perceber o nosso corpo e criar espaços dentro dele seguro, para que o nosso espírito ele consiga ir ocupando. Eu percebo que quanto mais a gente mobiliza o nosso corpo, quanto mais a gente cura os nossos traumas, que cura o nosso corpo também, a gente consegue dar espaço para a nossa parte mais elevada surgir. E essa foi a carta desse grupo, dessa jornada da Vênus, da bem-aventurança. Ele é um tarô diferente, é o tarô da deusa tríplice, e essa é a carta 22, e fala justamente sobre essa pulsão de vida que engloba todas as coisas, que não separa o feminino do masculino, não separa isso ou aquilo, vê por uma forma inteira e
tá ali vivenciando a jornada. Ela me lembra muito a música do Forfã, Infinitas Possibilidades. Inclusive, o próprio desenho é bem parecido com a capa do álbum do Policenso. Então, é exatamente isso, né? Trilhando o bom caminho da boa-aventurança. Participante ativo da eterna mudança. Então, eu acho que todo esse processo de tomar a vida, de romper, é porque todos nós temos uma peça do grande quebra-cabeça e a gente precisa trilhar o nosso caminho, né? O nosso caminho da boa-aventurança, aquilo que faz vibrar a alma de cada um de nós. E é sempre muito sincrônico todas as cartas. Eu tendo a, quando eu vou constelar ou na Vênus, todos os processos que eu faço, eu tenho os meus oráculos juntos. Então vocês viram aqui que tem o tarô, tem a carta da deusa tríplice e eu tirei sempre, tiro sempre uma carta aromática. A que saiu foi gerânio e fala justamente sobre o equilíbrio e fala completamente sobre a Vênus, né? Eu posso deixar para vocês aqui, para vocês printarem e lerem, mas foi essa cereja do bolo, como sempre é em todos os meus atendimentos. Ai, que delícia! Para finalizar, eu quero ler uma frase para vocês do Eric. Eu não sei pronunciar o sobrenome dele, mas a frase é assim: o oposto da vida não é a morte, é a indiferença. Então, que a gente consiga olhar para as nossas dores, para o nosso sentir, não com indiferença, do tipo, ai, eu não tenho tempo para isso, manda essa criança ficar quieta, ai, tá sonhando demais essa adolescente, tá querendo demais, a vida não é assim, a vida é um morango. E aí a gente vai ficando indiferente para a vida, a gente vai ficando indiferente para os nossos impulsos, vontades e alegrias. Então que a gente consiga olhar para tudo isso e sentir a vida pulsando e querendo movimento, né? E que a gente não deixe a apatia dominar. A minha diva pop contemporânea, Taylor Swift, fez uma música que se chama Irmã Mais Velha, e ela fala justamente sobre essa apatia crescendo entre as pessoas. Então, a Vênus e todo o meu trabalho que vocês veem aqui, constelação familiar, tiragens, o Vivenci, tudo isso é para que a gente possa sentir cada vez mais e se apropriar do nosso sentir, se apropriar daquilo que a gente sente, se apropriar daquilo que é nosso, porque a gente vivencia diversas coisas e pode ter infinitas possibilidades na nossa frente, mas se a gente não se enxerga, se a gente não toma a força de quem a gente é, aquilo fica passando como sincronia. Ah, é a fulana que gosta, fulano que me apresentou isso, porque fulano que aquilo, e aí tu vai ali querendo pegar, mas tu não segura porque acha que é... Não, nada de ninguém. Essa mentalidade é muito materialista que a gente tem. Mas a gente pode se apropriar daquilo que é nosso e vivenciar. Então, é isso que eu desejo para vocês, que cada vez, eu repito milhares de vezes aqui, em textos, em vídeos, em cards, cada vez vocês tenham mais clareza para tomar as decisões, livre-arbítrio de vocês e força para sustentar e suportar o que é a existência aqui nesse planeta Terra. Meu Deus, falei por 13 minutos ininterruptos. Não terei nem que editar esse vídeo. Podia até ser uma live se eu quisesse, de tanto que eu falei. Se você chegou até aqui, um beijo no seu coração. Que seu 2026 seja maravilhoso. E me dê a honra de estar comigo dia 28, ou nas 4 horas de imersão online do Vivenci, ou as suas intenções na queima por só R$5. R$5. Tu viu a mensagem da coruja que chegou aí? R$5. É isso. Um beijo. Até mais.